Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui mais uma vez para o In Memoriam do canal do Observatório da TV no YouTube. Este programa que relembra astros e estrelas da nossa TV, das novelas especialmente, que infelizmente já nos deixaram e a gente pode reencontrar em reprises ou em lançamentos do Globoplay, como é o caso do nosso programa de hoje, que relembra atores já falecidos da novela Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabos Mendes, recentemente disponibilizada aos assinantes do Globoplay, na sua versão integral de 185 capítulos, exibidos originalmente em 1989 pela TV Globo. Como é uma prática comum aqui dos nossos vídeos do In Memoriam, nós vamos focar em atores que fizeram participações especiais, bastante significativas para o enredo, bastante lembradas, enfim, ou aqueles, claro, que fizeram a novela toda ou boa parte dela. Então, por exemplo, não serão citados alguns atores cujas participações são mais breves ou não são tão determinantes para o andamento do enredo apresentado. E eu peço sempre a você que se inscreva no nosso canal se não for inscrito ainda. Já estamos aí por volta dos 42 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Curtam e compartilhem aqui os meus vídeos e assistam também, não só aos meus, claro, mas do Cadu Safner, da Kaká Novelas, do Cristiano Blota, do João Márcio falando do BBB 22 e muito mais. E comentem aqui sugerindo temas para os nossos próximos programas. Na novela Que Rei Sou Eu, que se passava num reino europeu chamado Avilã, 3 anos antes da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, portanto a novela começa em 1786. O rei de Avilã, que morre logo no começo da história, era Petrus II, interpretado por Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri nos deixou em 2006, no dia 22 de julho, aos 71 anos, poucos dias depois do último capítulo da última novela da qual ele participou, que foi Belíssima, do Silvio de Abreu, novela essa da qual ele infelizmente já teve que sair antes do final, por conta dos problemas de saúde que acabaram vitimando-o. Gianfrancesco Guarnieri participou de trabalhos muito importantes na nossa TV, como O Jogo da Vida, Cambalacho, a versão original de Mulheres de Areia, Sabor de Mel, foi um dos autores de Carga Pesada no final dos anos 70, começo dos anos 80, A Próxima Vítima, Rainha da Sucata, Éramos Seis na TV Tupi e muito mais coisa. E ele nos deixou, nessa ocasião, por conta de insuficiência renal crônica. A esposa de Petrus II também já é falecida, a rainha Valentine, interpretada pela Teresa Raquel. Teresa Raquel nos deixou mais recentemente, em 2016, no dia 2 de abril, com 82 anos de idade. Ela passou os últimos dias da sua vida internada por conta de obstrução intestinal. E o problema se agravou, tornou-se crônico e acabou competindo para o seu falecimento. Teresa Raquel, que tem na Rainha Valentine um dos seus papéis mais emblemáticos na televisão, além de muitos personagens no teatro, ela na televisão marcou em outras novelas como também A Próxima Vítima, O Astro, Baila Comigo, Marrom Glacê e Louco Amor. Do elenco da novela Que Rei Sou Eu, também já nos deixou em 26 de janeiro de 2011, com 81 anos, o ator John Herbert, que interpretava um dos conselheiros do rei de Avilã, Bidet Lambert. John Herbert, pioneiro da televisão brasileira, participou de projetos como Alô Doçura, As Divinas e Maravilhosas, Fatalidade, O Profeta, Água Viva, Plumas e Paetês, a versão da TV Globo para A Viagem, Sete Pecados, Três Irmãs, Sinhá Moça, Cabocla também nas suas segundas versões,
o Casal 80 na Bandeirantes com Célia Helena e também com Denise Del Vecchio, Gaivotas na TV Tupi, entre muitos outros trabalhos. Foi um ator que trabalhou muito fora cinema, como diretor também. John Herbert nos deixou em razão de um enfisema pulmonar, também problemas de cunho respiratório. Outro dos conselheiros já faleceu, inclusive quase todos os conselheiros do rei de Avilã já nos deixaram. O único que está vivo, salvo erro da minha parte, além do Daniel Filho, que é o Bergeron, que participou da novela toda, outro que está vivo foi um que entrou com a novela andando, Guilherme Leme, que era o Roland Barral. Mas os outros todos, infelizmente, já faleceram. Mais um deles é Laerte Morrone, que era o Gérard Logier, conselheiro da alimentação de Avilã, e que nos deixou com 72 anos no dia 4 de abril de 2005. Ele que foi o Garibaldo de Vila Sésamo nos anos 70, que esteve também em novelas como Marrom Glacé, A Gata Comeu, Estrela de Fogo, Tiro e Queda e Sassaricando, faleceu em decorrência de uma cirurgia de vesícula que teve consequências indesejadas, né, e acabou comprometendo o quadro de saúde. Laerte Morrone faleceu depois dessa cirurgia de vesícula. Outro conselheiro que também já nos deixou, Respy Aubrier, Carlos Augusto Strasser. Carlos Augusto Strasser faleceu em 1993, com 46 anos, no dia 19 de fevereiro. Respy era o conselheiro do trabalho do Reino de Avilã, e a causa da morte do ator, além de um câncer de pele que ele descobriu no final da sua vida, foram complicações respiratórias em decorrência do vírus HIV, que ele havia descoberto justamente mais ou menos na época de Que Rei Sou Eu, em 1989. Carlos Augusto Strasser esteve presente em outros momentos importantes da teledramaturgia, como O Profeta na TV Tupi, Éramos Seis, Vitória Bonelli, e já na TV Globo, Coração Alado, Jogo da Vida, Vereda Tropical e Mandala, que é um dos seus papéis mais lembrados, Argemiro. Oswaldo Loureiro, conselheiro Gaston Marny, que em Avilã cuidava dos assuntos das armas, morreu com 85 anos no dia 3 de fevereiro de 2018. Ele era portador do mal de Alzheimer, que acabou levando ao afastamento do ator da televisão nos últimos anos da sua vida, e, além do Alzheimer, teve como causa da sua morte uma parada cardíaca. Também nos deixou, entre esses conselheiros de Avilã, o líder deles, a figura proeminente desse conselho, o mais perigoso e vilanesco de todos, Vanoli Berval, Jorge Doria. Jorge Doria também passou os últimos anos de vida afastado da TV em decorrência de um acidente vascular cerebral e morreu com 92 anos de idade no dia 6 de novembro de 2013, após passar por complicações renais e também cardiorrespiratórias. Jorge Doria marcou muito como Linneu na versão original de A Grande Família e também em diversas novelas como O Pulo do Gato, Aritana, Meu Bem, Meu Mal, enfim, uma série de trabalhos bastante lembrados sempre por quem gosta de teledramaturgia. Fábio Sabag, que em Que Rei Sou Eu viveu Roger Weber, pai de Suzanne, que é a personagem da Natália do Vale, que se vê obrigada a se casar com o Vanoli por conta dos problemas financeiros, a péssima situação do seu pai. Fábio Sabag faleceu com 77 anos no dia 31 de dezembro de 2008, após sofrer de câncer de próstata. Outro dos pioneiros da nossa televisão, desde a época do Teatrinho Troll na TV Tupi, ainda quando a TV era feita ao vivo, até chegar à TV Globo em 1967 e nela permanecer até o final da sua vida e ter dirigido e interpretado em vários trabalhos, entre os quais, além da própria Que Rei Sou Eu, Brega e Chique,
O Beijo do Vampiro, Partido Alto e outros mais. Também perdemos do elenco de Que Rei Sou Eu o intérprete de um dos muitos personagens marcantes dessa novela, que é muito querida do público, o Ravengar, Antônio Abujanra. Antônio Abujanra faleceu com 82 anos após sofrer um infarte no dia 28 de abril de 2015. E é, na televisão, um ator e diretor muito importante em várias emissoras. Marcou toda uma geração com o seu programa Provocações na TV Cultura, um programa de entrevistas. E, claro, também é um nome muito importante do nosso teatro, especialmente numa época de efervescência política, como a década de 60. Também perdemos do elenco da novela Que Rei Sou Eu, infelizmente, a atriz Mila Moreira. Essa uma perda mais recente, né? Ela que interpretava a personagem Esmirá, que era de muita confiança da rainha Valentine, gostava muito de Crespi, mas Crespi não dava tanta confiança a ela quanto ela desejava, quem sabe a gente possa dizer assim, né? Mila Moreira teve um mal súbito que depois, embora ela tenha sido prontamente socorrida, acabou evoluindo para uma parada cardíaca. E ela nos deixou aos 75 anos, no dia 6 de dezembro de 2021. Mila Moreira também esteve em outras novelas bastante lembradas pelo público, como Marrom Glacé, Elas por Elas, Champagne, Meu Bem, Meu Mal e, mais recentemente, A Lei do Amor, que foi a sua última, inclusive. Zilka Salaberry, a Gabi de Que Rei Sou Eu, também já nos deixou, infelizmente. A atriz, que ficou marcada por novelas como Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer, O Bofe, Corrida do Ouro, entre outras, e, claro, pela Dona Benta, de Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre os anos 70 e 80, faleceu com 87 anos no dia 10 de março de 2005. O quadro de saúde dela já estava bastante delicado pela idade avançada e ela teve desidratação, problemas renais e também infecção urinária. Outra perda do elenco da novela Que Rei Sou Eu é bastante recente. O ator José Carlos Sanches, que interpretava o chefe da Guarda Real, Balesteiros. Ele foi encontrado morto na sua casa no dia 25 de fevereiro, agora faz pouco, com 67 anos. E esteve em outras novelas como Água Viva, Por Amor, Amor com Amor se Paga e Caras e Bocas. Também desse elenco de Que Rei Sou Eu já perdemos, aos 52 anos, no dia 21 de janeiro de 2018, a atriz Desirée Vignoli, que viveu a Denise e também participou, por exemplo, de Vidas Cruzadas, Mico Preto, De Corpo e Alma e O Mapa da Mina. Ela sofreu um infarte, como eu disse, e foi casada com o ator Luiz Gustavo, que fez uma participação especial bastante importante em Que Rei Sou Eu, como Charles Miller, o homem que queria introduzir o futebol no reino de Avilã. E, infelizmente, o Luiz Gustavo também já nos deixou. Nos deixou no ano passado, aos 87 anos, no dia 19 de setembro, depois de enfrentar um câncer no intestino. E intérprete marcante de muitos trabalhos célebres, como Elas por Elas, o Mário Fofoca, Tititi, o Victor Valentim, ou Ariclenes, Beto Rockefeller, o Salvador da Pátria, Juca Pirama e, claro, Sai de Baixo, Vavá. Também nos deixou do elenco da novela Que Rei Sou Eu, a atriz Hilda Rebelo, aos 95 anos, no dia 29 de dezembro de 2019, ela que vivia uma das aias da rainha Valentine e sofreu uma parada respiratória, né? Um episódio de insuficiência respiratória e, pela sua idade avançada, acabou fazendo com que a dona Hilda não resistisse. Eva Vilma, que fez uma participação especial na novela como uma escritora, Madame d'Anjou, que escreveria as memórias da rainha Valentine, nos deixou também faz pouco tempo. Com 87 anos, no dia 15 de maio do ano passado, 2021,
após complicações surgidas de um câncer no ovário. E também perdemos do elenco da novela Que Rei Sou Eu, com 101 anos de idade, quando faleceu no dia 19 de julho de 2008, a mãe da rainha Valentina, a baronesa Lenilda Equinésia, Dercy Gonçalves. É uma participação curta, de cerca de uma semana só na novela, mas célebre e que é sempre revisitada. Quando havia o video show, por exemplo, as cenas da Dercy, não era raro da gente poder ver nesse programa, por qualquer motivo. E, infelizmente, ela nos deixou em 2008, viveu bastante, marcou os palcos e as telas do Brasil, no cinema e na televisão, uma atriz realmente muito importante. E o que causou a sua morte foi um quadro de complicações pulmonares, né? Pneumonia, sepse pulmonar e, por fim, insuficiência respiratória. Que Rei Sou Eu é uma novela que marcou o horário das 7, marcou a obra do seu autor, Cassiano Gabos Mendes, é muito celebrada até hoje pela forma como retratou o Brasil dos anos 80, com um tom de comédia e ao mesmo tempo de crítica, usando para isso o dia a dia de Avilã. E se você não conhece, não é do tempo dessa novela, vale a pena você ir lá no Globoplay e conhecer Que Rei Sou Eu e o trabalho desses grandes atores que estiveram nela, infelizmente já nos deixaram. In Memoriam, na semana que vem está de volta. Grande abraço para você, muito obrigado pela audiência. Tchau.